Eu chamo agora para um bate-papo mais especial com a palestra Os Novos Rumos da Economia e da Política no Brasil e os Impactos na Vida Empresarial. Nosso convidado especial, Caio Coppola. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela recepção. Caio, nosso convidado especial. Caio, é muito legal ter a sua visão de Brasil, sua visão de mundo, no momento, não é conturbado, no momento de muitas decisões, de muitos pensamentos e reflexões, num país que quem vem de fora para cá, olha tudo que a gente passou nos últimos 10, 20, 30 anos, fala, meu Deus do céu, ser empresário, ser comerciante desse país, o cara tem que ser muito top. Concorda comigo? Concordo, Marcão. Sabe que a gente estava conversando com a organização aqui do evento, né, com algumas lideranças da FECOMAC, e estava falando justamente sobre o papel do empreendedor herói, né, porque primeiro ele vai trabalhar para o seu cliente, aí para o seu fornecedor, para os seus funcionários, para a sua família, e aí ele lá na ponta, né, tem um residual aí de, vamos dizer assim, de autogratificação, no sentido de que ele movimenta muita coisa depende dele, e ainda assim é uma carreira, o empreendedorismo, vamos falar assim, uma carreira que prospera, via de regra, apesar do Estado, e não em função dele. O Estado. Não adianta reclamar do Estado. Eu vi exatamente essa sua fala. Ah, mas o Estado não me entrega, o meu município não me entrega. Cara, se você ficar se sujeitando a processos, até na Suíça, até na Alemanha, até nos Estados Unidos, qual que é o indicador? O indicador é você olhar para o seu umbigo, para o seu negócio e tomar atitude. Sim, acho que isso foi falado aqui no evento antes, né? Primeiro, da gente combater essa tendência humana mesmo, que é a reclamação e a terceirização do problema. Depois, de enxergar a realidade com uma mentalidade mais proativa, né? E depois, dedicar uma parte da sua atividade profissional à estratégia. Então, os grandes movimentos políticos, econômicos, eles de certa forma já estão telegrafados. Então, o empreendedor que está sintonizado, ele já sabe mais ou menos o que espera por ele em termos de legislação trabalhista, de carga tributária. Então, se ele é precavido, se ele age com antecedência, ele tem uma resposta melhor às crises. Então, a gente está falando isso. Houve uma mudança drástica nos rumos da nação, né? A gente tem, atualmente, um grupo político, um grupo de ideias que tendem mais ao fortalecimento do Estado, né, frente ao indivíduo, frente à liberdade econômica. Mas isso também tem uma série de oportunidades para o setor, porque, querendo ou não, a tendência é que haja mais crédito, haja mais irrigação de dinheiro público para o setor, por exemplo, né, de moradias populares, esse tipo de coisa. Então, como é até clichê, né, toda crise traz oportunidades e eu acho que faz parte do nosso papel estimular um otimismo vigilante aí nas plateias, porque, em última análise, o que todo mundo quer é que esse país se desenvolva. Você falou sobre ficar vigilante. Caio, como é você que fala para milhões de pessoas descobrir o que é fake news, descobrir o que é informação verdadeira, de onde você pega as suas informações exatamente quando alguém... Não hoje. Hoje você tem uma plateia até pequena. Onde é que você fala para milhões de pessoas? Onde é que você busca as informações mais acertadas? Olha, eu tenho a honra de pertencer à maior rede de notícias do mundo, né, atualmente, que é a CNN, e é um ambiente de excelência que não admite falhas nesse sentido. Acho uma frase muito boa de um senador americano, ex-senador, né, falecido já, diz o seguinte: olha, todos têm direito à sua própria opinião, não aos seus próprios fatos, né? Então, é muito importante ser criterioso. Eu, pessoalmente, uma coisa que eu abandonei foi me fiar na informação de fontes,
Porque a fonte ela quer influenciar a notícia, muitas vezes. Outra coisa, quando eu leio uma notícia, eu já leio com outras lentes. Eu já parto do pressuposto que aquela informação ela pode estar colorida pelo viés de quem escreveu, porque o jornalismo contemporâneo, ele não se contenta em relatar o fato. Ele quer sim influenciar a realidade. Então, existe uma certa confusão. A coisa não é mais compartimentalizada como era anteriormente. Você tinha a parte jornalística e a parte editorial. As coisas estão se confundindo. E aí, lógico, podemos ficar aqui criticando, reclamando e por aí vai, ou a gente se adapta, né? Então, começa a ter checagem de informações, mas principalmente ir mais fundo no tema. Né? Tem coisas que são discutidas muito na superficialidade e que basta uma pesquisa online que é acessível a qualquer pessoa para chegar um pouquinho mais próximo à realidade dos fatos. Você não chegou aos 40 anos e você já tem a voz da nação, cara. Um cara super novo. De onde começou isso? Você era aquele molecão que 10, 11, 12 anos estava instigado a fazer as coisas? A família falou, ei, mas esse menino vai dar trabalho, ou esse menino vai fazer com que a gente acabe salvando ele de alguma enrascada. Como era você jovem que te instigou a ser um cara inquieto? Engraçado. Eu acho que, bom, como muitos jovens, eu era uma pessoa contestadora. Sabe? Desde quando? Talvez até um pouco subversivo. Eu acho que isso. Eu acho que esse aspecto da personalidade vai mais na adolescência. 12, 13, 14 anos? Até um pouco mais pra frente. Eu lembro que a diretoria teve a ideia de fundar um Grêmio estudantil. Eu me candidatei a esse Grêmio. A primeira coisa que eu fiz foi organizar um boicote. Isso onde? São Paulo? Isso em São Paulo. Organizar um boicote à lanchonete para forçar a redução de preços. Mentira. Né? Sua primeira movimentação. Primeira movimentação. E deu certo, né? Porque, imagina, 20 dias letivos, você faz o boicote de um dia, você mata 5% do faturamento. Então, no dia seguinte tinham já promoções e tal. Claro que, né, enfim, a gente deveria ter feito isso de forma a respeitar mais a vontade das pessoas. Ele era do terceiro colegial e impediu a entrada, né, dos outros. E aí você vai tendo essa... Não foi tão legal, mas a ideia foi muito boa. Não, porque o boicote, ele é uma ideia liberal, exceto se você privar a pessoa, né, da sua liberdade de transitar. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em Direito, nunca exerci, sou um reles bacharel. E, obviamente, com o passar dos anos, um pouquinho mais de estudo, eu fui refinando, né, esse meu comportamento. Mas, para mim, eu acho que isso é importante de sempre olhar as questões políticas de um ponto de vista cético, né, evitando a concentração de poder, partindo do pressuposto que o ser humano ele é muito falho, respeitando as tradições, sabe, não acreditando em panaceias, em soluções milagrosas, em ideias revolucionárias, porque elas tendem a ser muito simplistas, né, e não enxergar os problemas de uma forma muito estreita. Mas sim, isso vem aí desde de adolescência, meu interesse por política, meu interesse pelas normas que regem a vida social, né? E por que elas são da maneira que elas são e como melhorá-las. E também, assim, um profundo senso de justiça, de ficar indignado quando você vê coisas que são flagrantemente erradas. Eu acho que vem daí. Você nunca teve em ação, você não tem ação nenhuma contra você. Pois é, isso é um dado biográfico do qual eu me orgulho muito, embora isso não dependa simplesmente de mim, né? Quantas pessoas são acusadas e processadas injustamente, mas pelo menos no meu campo de atuação, né, que estaria sujeito aí a ações por crime contra a honra, né? Isso nunca aconteceu e nem sequer acionamento judicial por direito de resposta. Não consto em nenhum inquérito, por enquanto? Investigação. Por enquanto não, né? Eu sou muito cioso, né? Eu procuro ser muito criterioso, né, com as expressões que eu uso, não fazer acusações levianas e, assim, separar bastante o que é fato, né, do que é opinião e enfim, eu acho que a coisa tá dando certo, já são aí quase 5 anos, né, que eu tô nessa vida da crítica política, né, na linha de frente e acho que tô me pautando aí por enfim, valores republicanos e democráticos e tenho evitado, então, os tribunais. Para finalizar, algum pensamento para o futuro, Caio? O escritor, um palestrante, mais do que você já faz, âncora de alguma televisão, qual que é o seu pensamento 2024, 2025? O que você está planejando? Já que você olha muito para o planejamento do Brasil e dos negócios, o planejamento do Caio. Olha,
de verdade, interessante essa pergunta. Eu gostaria muito de tirar um tempo para ter um certo enriquecimento pessoal, isso no plano intelectual, no plano emocional, sabe? A minha vida, ela me coloca aí, por assim dizer, no olho do furacão de acontecimentos políticos, e esses dias eu tava vendo, né, a quantidade. Aí a gente tem que ir buscando novas referências, né, mantendo aí seus princípios e valores, mas novas referências principalmente para comunicar as coisas de uma forma efetiva. Acho que essa foi a grande crise política, essa é a grande crise política que o Brasil enfrenta, que são entraves de comunicação. Entendi. Como que a gente faz a verdade, ou pelo menos a nossa concepção de verdade, chegar até as pessoas? É muito difícil. Então, como a gente faz isso de uma forma que seja ética, que seja legítima e que seja eficaz? Sem opinião pessoal do veículo ou do apresentador, do repórter, ou do jornalista. No meu caso, o meu trabalho é ter opinião, mas é mais que isso. Como eu faço essa ideia chegar para a pessoa de uma forma que seja atraente, certo? Que ela literalmente desperte para um outro olhar, para uma outra visão, e a partir daí ela forma a sua própria opinião. Você está criando, então, esmero em cima daquilo que você faz. Assim, né? Como é que o Fernando Pessoa falava? Para ser grande, ser inteiro, põe quanto és em tudo que fazes. Eu acho que a gente tem que se dedicar mesmo aí a cada uma das atividades, né? O trabalho engrandece, ele edifica. Então, quando ele é feito com capricho, ele traz muito mais satisfação pessoal e benefício social. Obrigado, viu? E Valeu, hoje, Marcão. então, aproveitando o resort, correr na praia. Pois, olha, eu acho que tá uma garoinha complicada, né? Tô com a garganta meio, né? Talvez eu tenha vamos dizer assim, vamos exercitar, já que você falou nisso, o ócio criativo, Bom, né? né? Eu acho que tá mais para isso. Obrigado, queridão. Obrigado. Um abraço, Marcão. Valeu. Obrigado.